sou Samela Sateré Maué, eu sou indígena do povo Sateré Maué. Eu sou de Manaus, Amazonas, da região norte do Brasil, da Amazônia brasileira. Eu sou jovem comunicadora indígena na articulação dos povos indígenas do Brasil e na articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade, a Amiga. Sou estudante de biologia na Universidade do Estado do Amazonas e sou jovem ativista climática do Fridays for Future Brasil. E o meu projeto é sobre o fortalecimento e a manter a cultura das mulheres Sateré Maué por meio de oficina de troca de saberes. Dentro do nosso território, há muitas mulheres indígenas e há muitos indígenas ainda do nosso povo. E que eles ainda já estão perdendo a questão da cultura, da identidade, por vários fatores, como religião, como a internet, como mídias sociais e diversos outros fatores. E é muito difícil ver a nossa cultura sendo perdida. Então, faz parte da preservação, a preservação das pessoas, a preservação da cultura e concomitantemente a preservação do bioma. Porque uma coisa leva a outra, não tem como separar a preservação ambiental da preservação da nossa cultura. Porque enquanto a gente está em conexão com a natureza, com o bioma, com o que é nosso, que também é uma extensão do nosso corpo, a gente está preservando. Quando a gente nasce indígena, a gente nasce com um legado. A gente sempre viveu em luta, né? Sempre estivemos na luta do movimento indígena. Dentro do movimento indígena brasileiro, nós temos muitas inspirações de pessoas indígenas que estão sempre na luta. E quando a gente nasce nesse movimento, a gente já tem um legado. Então eu costumo falar que a gente não tem uma hora que a gente decide ser ativista, ou não tem uma hora que a gente decide lutar. A gente nasce com isso. Então, como eu nasci no movimento, nasci na luta, isso foi só se aprimorando, né, conforme minhas vivências. E nós, povos indígenas, nós temos umas causas que são causas também ambientais. Não tem como desassociar uma causa da outra. Então a gente sempre esteve em luta. Nós sofremos preconceito desde que nós nascemos, por conta de uma visão estereotipada que foi criada não por nós, mas pelos não indígenas. E é difícil para uma pessoa se autoafirmar enquanto indígena e se afirmar nas redes sociais, se afirmar na vida, no seu trabalho, da escola e tudo mais. E às vezes por medo do preconceito, as pessoas acabam não se admitindo, não se autoafirmando. Mas eu acho que por sofrer tanto o preconceito, por sofrer tanto a questão dos estereótipos que as pessoas jogavam sobre o meu corpo, sobre um corpo que não carrega os estereótipos dos povos indígenas, é que eu mesmo me autoafirmei. E falei, eu não quero mais que isso aconteça com outras pessoas, com outras meninas, com outras mulheres. E está sendo muito importante essa luta agora, porque a gente vai contra tudo o que as pessoas acreditam, tudo o que foi ensinado para elas. Nós estamos desconstruindo, desmistificando e decolonizando tudo o que elas aprenderam. Quem me inspira são as mulheres que vieram antes de mim, as que me possibilitaram estar aqui, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui. Se não fosse uma luta coletiva de mulheres indígenas que antes de mim lutaram e protagonizaram a luta que eu estou lutando hoje, eu não estaria aqui. Então, é eu por elas, elas por mim e a gente pelas que virão. Então, elas me inspiram por ser mulher, por ser indígena, por ser jovem. É um desafio muito grande, ainda mais no contexto atual que nós vivemos. A gente já conseguiu desconstruir muitas coisas, mas ainda há um desafio grande a se percorrer. O movimento, as pessoas ainda nos diminuem muito por ser mulher, fetichizam muito o nosso corpo e ainda acham que não é o nosso lugar de fala estar nesses espaços. E é um desafio muito grande a gente tentar desconstruir isso, tentar desconstruir que as pessoas olhem pra gente e ver possibilidades e capacidades da gente. Não ver só uma mulher, uma jovem que não sabe de nada, mas ver uma mulher, uma jovem que sabe de muita coisa e que tem muita coisa pra falar. Dentro do movimento indígena brasileiro, quando eu penso em referências de lideranças indígenas, só vem na minha mente nomes de mulheres. Eu sempre falo que acho que ninguém é jovem demais para fazer diferença, né? E até uma frase da Greta, mas é uma frase que eu levo para mim, porque por muitas vezes
quando eu me levantava para falar dentro das reuniões, as pessoas olhavam para mim e falavam: o que é que essa menina tá falando? Uma menina, como se eu fosse uma criança, como se eu não soubesse ou como se eu não tivesse um espaço. Mas isso me incomodava muito porque eu tinha muita coisa para falar. E eu já ouvi demais o que os adultos falavam, o que os mais velhos falavam. E agora é a hora da gente também se posicionar. Uma vez me perguntaram nas minhas redes sociais quantos anos eu tinha, porque eu estava em muitos espaços e como eu dava conta de tantas coisas. Eu falei que a idade é uma construção do não indígena, onde ele classifica por idade para que as pessoas não se posicionem. Então a gente só tem a idade de se posicionar. Não importa quantos anos a gente tem, qual a idade que a gente tem que se posicionar e tomar a frente das ações. Então eu acho que isso é válido. Então, para a juventude, para as crianças indígenas, a gente já nasce na luta, a gente já nasce com legado, a gente só precisa se posicionar.